Nós vamos ter agora um bate-papo sobre maracujá e nós vamos conversar um pouco com o engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, Tadeu Teixeira, também é professor, não é isso, da Unicatólica. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem? Que bom. Tudo bem? Você vai falar sobre maracujá? Como é que vai ser esse bate-papo? Hoje eu vou interagir aqui com o Dr. Raul, que é pesquisador da Embrapa, falando principalmente sobre a produção integrada de maracujá, que é uma alternativa interessante para os homens e mulheres do campo do estado de Tocantins. Boa conversa, então. Vou deixar Obrigado. vocês à vontade. A produção integrada, ela vem sendo trabalhada aqui no estado de Tocantins já há alguns anos, né? E nós temos como líder do programa o Dr. Aristóteles e diversos pesquisadores, eles vêm atuando aqui no estado de Tocantins há algum tempo já. Um deles é o Dr. Raul, né, que trabalha especificamente mais com a cultura do maracujá. Né, Dr. Raul, seja bem-vindo à nossa Agroteam 100% digital, né, esse evento inovador que o estado de Tocantins está promovendo. Nós temos como intuito aqui levar conhecimento aos nossos homens e mulheres do campo, né? E a cultura do maracujá é uma alternativa que nós precisamos, no bom sentido, explorar ainda mais aqui no estado de Tocantins, pelo potencial que o estado tem em termos de produção, né? Condições edafoclimáticas, solo, água abundante, né? E mão de obra também. Então nós precisamos realmente alavancar o crescimento para a cultura do maracujá aqui no estado de Tocantins. E aí, para isso, né, nós gostaríamos que o senhor deixasse, né, a sua contribuição com relação à cultura, né, os aspectos econômicos, a produção integrada, né, os benefícios, né, que o produtor pode ter aí cultivando o maracujá aqui no estado de Tocantins. Seja bem-vindo à Agroteam 100% digital. Tudo bem. Bom dia, Tadeu. Bom dia ao público da Agroteam virtual. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite realizado pela Secretaria. São diversas oportunidades online e eu estive no Tocantins há praticamente uma década atrás, né, em conjunto com Aristóteles e a equipe da SEAGRO. E no início da minha visita, na primeira visita, me chamou muita atenção que o estado praticamente importava maracujá de outros estados, né? Principalmente do Distrito Federal, a região ali do Planalto Central e do sudoeste da Bahia. E é um estado que tem muito potencial de recurso natural, né? E a gente começou a trabalhar com alguns experimentos e áreas demonstrativas para produção de maracujá no estado e foi um sucesso, né? A primeira área que a gente fez foi em Iracema do Norte, né, com o produtor, o senhor José Rezende, um antigo produtor aí do Tocantins, né, muito amigo do pessoal da Secretaria, do Zé Américo, do Aristóteles, e foi muito boa a experiência, né? Então, o potencial produtivo no estado é bem superior à nossa média nacional, o que mostra um alto potencial para a cultura no estado, né? E outra coisa que chamou a atenção também foi a condição de preço no estado de Tocantins. Maracujá é sempre muito caro no mercado, né? E por que isso acontece? Justamente por ter pouca oferta local, né? Então a gente observou uma importância da criação de um arranjo produtivo local para ofertar frutas de qualidade produzidas no estado, correto? Correto. E aí a gente começou, junto lá ao senhor José Rezende, fizemos uma área demonstrativa com 5 variedades de maracujá, também testamos uma espécie que não é o nosso maracujá azedo, né, que é o Passiflora cetácea, né, que é um maracujá mais doce, ou seja, menos ácido, que teve uma adaptação no Tocantins com relação teve um bom desenvolvimento, porém ele frutificou pouco em função da temperatura elevada no estado, né? Mas o maracujá amarelo, o nosso maracujá comercial, foi um sucesso. A média de produtividade em um ciclo de produção foi em torno de 20 a 25 por hectare para os melhores materiais genéticos
e o preço que foi atingido naquela ocasião chegou aí até entre 3 e 4 reais, né? Então, se a gente parar para pensar, o produtor conseguiu um faturamento entre 75 a 100 por hectare, que é um grande negócio, tendo em vista as outras culturas que se cultivam aí, né? Então, essa foi a nossa primeira investida no Estado, junto com a Secretaria e sempre também com Aristóteles, né, o nosso amigo de Embrapa, que é um cidadão tocantinense, né, e que nos levou para começar o trabalho desenvolvendo a cultura no Estado. Posteriormente, Tadeu, teve uma investida também no projeto Manuel Alves, é um perímetro irrigado, né? E lá é impressionante como o maracujá está ganhando proporção. Vários produtores diversificando com a cultura, né? Ontem mesmo eu falei com o Carlos e com a Wanda, que são agricultores que trabalham no projeto Manuel Alves, e eles estão indo muito bem, estão muito satisfeitos com a cultura, realizando as vendas em Dianópolis e também Luiz Eduardo Magalhães, aquela região no entorno do projeto. É o que eu venho falando para todos os polos assim, de produção que a gente trabalha, é o que eu venho falando. A gente tem que criar um arranjo produtivo local para ter oferta de fruta na localidade, para que não ficamos da exportação de frutas oriundas de outros estados, né? Então, eu vou falar um pouco agora o que está acontecendo, qual é o panorama nacional e mundial da cadeia de passiflores. No Brasil, chegou a produzir quase 1 milhão de toneladas de maracujá em 2010, 11, 12, 13. Hoje, o último censo agrícola, os números mostram que o Brasil está produzindo entre 500 e 600 toneladas por hectare. Então, a gente tem uma diminuição de 40% da nossa produção, do nosso volume de produção. E também houve uma diminuição da área plantada, algo em torno de 20%. Não só no Brasil, como também na Colômbia, também no Equador, vem sendo observada também essa produção. Aí vocês devem ficar se perguntando o que está acontecendo com o maracujá no mundo e também no Brasil. Bom, o maior problema hoje que afeta o cultivo realmente são as doenças, né? Principalmente os vírus e também os fungos de solo, que causam danos e impactam muito na produção de fruta, né? Então, está tendo uma mudança no Brasil do panorama de produção. A região sul vem ganhando uma força, um volume de produção impressionante. Em menos de uma década, a região sul saiu de 1% a 2% do volume de produção e já está chegando a 15%. A região norte vem crescendo, um destaque para o estado do Acre, também Rondônia. O centro-oeste vem crescendo também de forma contínua, mais devagar. E a gente vem observando uma diminuição muito grande no Nordeste, que é o principal estado produtor brasileiro. 60% da produção, do volume de produção nacional, sai do Nordeste. E a Bahia é o principal estado produtor, né? No seu principal polo de produção na região do Sudoeste baiano e Chapada Diamantina. Só que o que está acontecendo naquela região? São muitas décadas cultivando maracujá. Alô? Pode continuar, estamos ouvindo. Está ouvindo? São muitas décadas cultivando maracujá. E os problemas com virose e com fusariose vieram se tornando cada vez mais frequentes, né? E também aquela região vem sofrendo com instabilidades climáticas. Anos com boa condição hídrica e anos com uma seca muito prolongada. E também tem limitação com relação à água. Então, mudanças climáticas e doenças são os principais fatores pela redução de produção
a nível nacional, impactando o principal estado produtor brasileiro, a Bahia. Bom, posteriormente, os estados do Sul vêm se organizando muito. O que a gente vem observando? Estados que possuem uma assistência técnica forte, a exemplo da região Sul, Tocantins, Distrito Federal, conseguem ter uma média de produtividade mais elevada, conseguem ter um melhor controle com relação a essas doenças que acometem a cultura, né? Então, hoje, já está sendo preconizado que tem uma tela que não permite a entrada de pulmões para que a sem que esteja infectada pelo vírus do endurecimento dos frutos, né? E na Bahia também temos um vírus, que é um vírus de DNA chamado begomovírus, que é extremamente impactante no sentido de redução de produtividade da cultura, né? Então, associado a essa prática da qualidade da muda, a gente também vem observando um crescimento nos sistemas biodiversos. O que seria um sistema biodiverso? Seria uma produção de base ecológica, um sistema mais diversificado. Aí no Tocantins, projeto de produção integrada, a gente já começou, nas nossas áreas, sempre fazer a cobertura de solo com espécies de adubos verdes, né, que causam uma melhoria no ambiente, né, atraem polinizador e criam uma condição mais favorável para a obtenção de uma produtividade melhor, né? Para o estado, a gente já tem genótipos, ou seja, variedades que podem ser recomendadas, né? Já foi feita uma validação regional quanto a genótipos de maracujá para o estado, a gente já tem os materiais que vão bem aí, né? Nos testes que fizemos, os materiais DRS Sol do Cerrado, DRS Gigante Amarelo e o FB200, que é um material do viveiro Flora Brasil, foi muito bem aí. Os três produziram de forma igual. Frutos grandes, com uma qualidade excelente. O calor que faz no Tocantins confere uma qualidade excepcional na fruta, né? Então, vamos falar assim, a relação de renda nos cultivos. Hoje em dia, o maracujá ele é basicamente produzido por pequenos produtores, porque o uso de mão de obra é muito intenso. Em algumas épocas do ano, são necessários até 4 homens por hectare para conduzir o pomar, né? Então, a gente observa que o maracujá vem sendo praticado em pequenas propriedades, muitas vezes em agricultura familiar, e pode gerar uma renda muito adequada para as famílias, né? Como eu falei, pode gerar uma renda em 1 hectare entre 70 a 100 mil reais, que foi a experiência nossa no estado do Tocantins. E também, apesar dessa alta necessidade de mão de obra, a gente observa que existem aspectos para que ocorra uma boa geração de renda. O mercado brasileiro ele paga mais por frutos grandes. O que seria um fruto grande? Um fruto que tem um diâmetro acima de 8,9 centímetros. Esse fruto ele pode ser remunerado até 30% acima de um fruto de segunda, né? Vamos falar assim, um fruto de primeira, que seria o fruto, na classificação do maracujá, a gente chama o fruto super ou 4A, que são frutos com diâmetro em torno de entre 8 e 9 milímetros. E o fruto 2A e o fruto para a indústria é um fruto menor, ou seja, tem uma massa menor e um diâmetro menor. Então, essas variedades que estamos indicando para o Tocantins, elas atendem esse requisito de uma maior proporção de frutos grandes, de forma que o produtor consegue uma renda melhor, né? Mas, por outro lado, quando o objetivo é produção de maracujá para atender a indústria, o que ainda a gente não está vendo no Tocantins, ou seja, a cadeia de produção de maracujá no Tocantins está muito voltada para fruta para consumo in natura.
Mas aquela fruta que não atende o padrão de comercialização para mercado, o que o pessoal, os agricultores do Tocantins, o que eles vêm fazendo? Eles vêm extraindo a polpa do maracujá, congelando e fazendo uso diverso, uso na própria residência, comercializando em pequenas feiras, ou seja, estão conseguindo aproveitar 100% da produção. Então, esse é outro aspecto também importante para o maracujá. Bom, Tadeu, você quer fazer alguma colocação? Me permite, Raul, na década passada, assim que eu entrei na pesquisa, tive a oportunidade de trabalhar aí por mais de 3 anos com a cultura do maracujá, onde nós já testamos alguns desses materiais que você colocou, né, e tivemos aqui o FB200 realmente como um material de destaque, tanto em tamanho como em rendimento de polpa, né, uma fruta fantástica. O gigante amarelo também é uma fruta que a gente trabalhou. O BRS eu não recordo se a gente chegou a trabalhar, mas a gente já vinha trabalhando com esses materiais da Flora Brasil, o FB100, e eram frutas que realmente se adaptaram muito bem ao estado de Tocantins. E a gente vê que o cenário continua o mesmo. Então são variedades que realmente chegaram para ficar aqui no estado de Tocantins, né? Eu acredito que essa alternativa já chegou para o produtor, né? Então a gente tem que acredito que a gente tem que mostrar o caminho para que os produtores consigam realmente acessar a esses materiais e também as tecnologias que a Embrapa vem divulgando, né, através de seus programas de transferência, e um deles é a produção integrada, que vocês vêm trabalhando muito bem aqui no estado de Tocantins, né? Eu acredito que é esse o caminho, é a gente nortear os nossos produtores para que eles consigam acesso, né, aos materiais e também às tecnologias. E eu vejo que nós estamos no caminho certo. A Secretaria da Agricultura vem com esse trabalho de política pública em função do programa de manejo integrado, né? E aí vocês sempre estão aqui no estado trazendo o que há de melhor e mais novo, né, para essas culturas aqui no estado. Eu acredito que a gente está no caminho certo, Raul. Sem dúvida. O Tocantins é um estado relativamente novo, né? Que vem fazendo tudo de forma correta, está usando de fato a pesquisa e associando também de forma correta a transferência de tecnologia para os agricultores, né? Temos aí também exemplos fantásticos que são os perímetros irrigados, né, no estado, que realmente é algo impressionante, o potencial produtivo. E uma coisa que a gente tem que estar atento no estado em relação à necessidade, caso se intensifiquem os problemas com virose, de um vazio sanitário. Então, o maracujá vem se mostrando, a cultura, né, praticamente de ciclo anual. Assim é feito no sul do estado, assim é feito na região nordeste, principal polo de produção. Se planta num período favorável, o estado do Tocantins é o período do início das águas, né, outubro, né, e uma colheita até agosto. Depois, um pequeno vazio sanitário para que se inicie um novo pomar, né? Isso é muito importante para que a gente não perca o potencial do estado com relação às condições climáticas em função de um problema sério que são as viroses do maracujá, que impactam muito na produção, né? Então, os estados que estão promovendo essa prática vem tendo muito sucesso com o cultivo de maracujá, né? Então, essa é uma mensagem interessante para que a gente tenha sempre isso em mente, né? E que possamos também ter algumas, assim, estar atento, né, às condições de clima do estado do Tocantins. Às vezes o produtor ele quer produzir num período que os preços são mais altos, assim, nos meses de setembro, outubro e novembro. Só que isso no Tocantins a gente está vendo, a gente já começou a observar que é muito difícil, porque para que ocorra a produção nesses meses, que a gente chama de uma entre-safra, a florada tem que ocorrer em julho, agosto, que são meses no estado do Tocantins de umidade extremamente baixa, com temperatura elevada, o que não permite a frutificação do maracujá, né? Então, essa é uma mensagem importante também, porque
Às vezes o produtor ele vai buscar produzir naquela janela de mercado, ou seja, aquele período tem um preço melhor, mas nas regiões em que a gente vem trabalhando no Tocantins, por meio do projeto de produção integrada, a gente não conseguiu êxito nesses meses, né, em função dessa combinação de temperatura alta com umidade baixa, o que inviabiliza a frutificação do maracujá. Ocorre até florada, mas não ocorre fertilização e formação de fruto, em função da inviabilidade do grão de pólen, né? Então, realmente, o Tocantins, o período de produção, ele é muito prolongado, iniciando em novembro e indo até agosto. Então, seria basicamente essa mensagem a deixar os produtores tocantinenses com relação à oportunidade de maracujá. O mercado está ávido por frutas, a gente nunca mais viu maracujá barato, né, nas prateleiras de supermercado, justamente em função de uma maior procura pelo consumidor e uma menor oferta pelos agricultores, né, em função da diminuição do volume de produção observado, né? Então, essa é a mensagem. Eu acho que o nosso tempo já está próximo. Tá tranquilo, tá tranquilo. A mensagem do Aristóteles. E Tadeu, estamos aqui para responder qualquer pergunta. Raul, a demanda realmente é crescente, né? A gente vê que o maracujá, ele deixou só de atender a mesa do consumidor, mas também entrou nos cosméticos, fármacos, né? E são demandas. Então, a cultura, né, cada vez com a demanda maior realmente. E aí a gente tem esses desafios, principalmente eu vejo a parte fitossanitária, uns desafios para a gente conseguir romper aí, né, para os nossos produtores. A parte econômica, que o custo de implantação realmente inicial é alto, né? Mas a cultura, ela realmente se mostra viável economicamente. Por quê? Porque nós temos preço. Como você colocou muito bem, com relação à oferta e demanda, a nossa oferta é muito pequena, então nós estamos trazendo muitos frutos de fora. E nós precisamos produzir, como você falou também, com relação aos arranjos produtivos locais. Então, se cada região estiver produzindo fruta, você vai conseguir entregar um produto mais barato no mercado local, né? Então, eu acredito que esse é o caminho também, investir nos arranjos produtivos, né, para que a gente consiga atender realmente os mercados locais e, com isso, diminuir o preço para que chegue na mesa do consumidor, né, e a gente consiga alavancar ainda mais o consumo de frutas aqui no estado de Tocantins. Justo. Tadeu, um aspecto também importante que a gente vem observando de forma crescente no Brasil é a produção orgânica de maracujá. Aqui na Embrapa Agrobiologia, bem como na Embrapa Mandioca e Fruticultura, a gente vem se dedicando bastante para esse tema. E a gente observa que a produção de maracujá orgânico é extremamente viável e rentável. Por quê? O produtor de maracujá orgânico, ele passa a fazer uso dos recursos da propriedade, fazendo muito pouca compra externa, ou seja, comprando fertilizante e insumos para a produção. Então, isso gera uma economia muito grande. E o preço de venda, geralmente, é superior ao maracujá convencional. E outra coisa importante também no maracujá orgânico, não existe esse critério de classificação tão rigoroso como no sistema convencional praticado por meio dos atacadistas, né? Essa questão da fruta grande, né? Então, no maracujá orgânico, ele pode ser menor e, o mais importante, ele tem que ter um alto rendimento de polpa e uma boa qualidade de sabor. E a gente vem observando que isso é facilmente atingido, entendeu? Então, é um segmento que vem crescendo, não só aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil todo, essa procura por maracujá orgânico, né? Essa é outra vertente que o produtor tem que estar atento, porque existe uma demanda
que não está sendo atendida, né? Então, uma grande oportunidade para os produtores de maracujá. A Embrapa lançou há pouco tempo um sistema online de produção de maracujá orgânico. Esse sistema de produção foi desenvolvido na Chapada Diamantina, mas ele pode ser adaptado para outras regiões brasileiras, né? Então, quem hoje aí está nos assistindo pode acessar sistema de produção Embrapa e colocar maracujá orgânico e Chapada Diamantina, que vai ter acesso ao material, né? Então, essa foi uma experiência de um projeto que realmente nos foi surpreendente, assim, o que a gente conseguiu dentro desse projeto e os resultados com o maracujá orgânico realmente nos surpreenderam, né? Então, convido a todos que acessem esse material e que possam fazer uma leitura. Muito bom, né, Raul? Correto, Tadeu? Então, certo, é muito bom. São informações muito importantes para os nossos homens e mulheres do campo. Nós temos aí, como você colocou, plataformas disponíveis aí para atender os produtores, né? Nós aqui do governo do Estado de Tocantins, por meio da SEAGRO, agradecemos você, a Embrapa, pela disposição sempre que demandados, né? Gostaríamos também que você deixasse o seu contato, né, seu e-mail, né, para que as pessoas que possam querer buscar mais informações sobre a cultura, né, possam acessar através de você, né, e mais uma vez agradecer sempre a disponibilidade, o empenho que vocês têm, o carinho que vocês têm para com o Estado de Tocantins, e dizer que nós aqui também estamos à disposição, porque nós queremos levar o que tem de melhor para os nossos homens e mulheres do campo, tá? Então, pode deixar o seu recado final aí, o seu contato, para que os nossos produtores e produtoras possam, né, te acessar. Obrigado, Raul. Bom, Tadeu, eu gostaria também de agradecer a SEAGRO, né, ao Zé Américo, nosso amigo de longa data, agradecer também um agradecimento muito especial ao doutor Aristóteles, que desde o início da minha entrada da etapa, me dá a oportunidade de estar indo com frequência no estado do Tocantins. Realmente um estado que eu tenho uma relação muito próxima, com bons amigos aí dentro do estado, na secretaria, no ministério, e agradecer a todos vocês. Quem necessitar de entrar em contato, pode mandar um e-mail para raul.rosa@embrapa.br. E se alguém tiver um dia interesse em visitar também a nossa fazenda orgânica aqui do quilômetro 47, que fica sediada no município de Seropédica, na Baixada Fluminense, né? Nossa fazendinha, quilômetro 47, está convidado, mas que antes faça um agendamento prévio para que a gente possa receber da melhor maneira possível, né? Então, agradeço a todos pela oportunidade e pela mensagem aqui hoje transmitida. Muito obrigado a todos.